Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, minha presidente, como é que você tá? Com um pouquinho de dor de garganta, por isso você vai falar mais que eu hoje, meu amigo. Tá de atestado, Maria José? Não, tá trabalhando. Mas é isso mesmo, né? O presidente não pega testado. Que testado? Gente, que tristeza, hein? Não dá pra afastar pelo INSS, né, Maria José? Não dá, tá vendo? Temos que ficar aqui. E ainda mais com uma convidada mais que especial, uma parceira nossa de bastante tempo aqui hoje. Pô, legal. Hoje eu tô vendo aqui o currículo, todo o release. Você viu? Muito tá legal. Bom? Vai ser interessantíssimo a nossa conversa. Maravilhoso, né? É eu isso jogo mesmo. a bola para você fazer a pergunta. Perfeito. E a gente começar o nosso bate-papo com essa pessoa linda que está aqui na minha frente. É isso mesmo. Bom, antes de fazer a pergunta, eu vou só passar aqui, né? De forma ainda que sucinta, né? Hoje nós vamos conversar com a representante Gabi Mendes, do IO Centro Artístico, e que foi criado em 2017. É uma escola de dança que conta com cerca de 12 modalidades de dança. 12. Que legal, hein? Eu não sei dançar nenhuma, imagina 12. Tá na hora de nós ir lá aprender. Tá na hora de a gente ir lá aprender. Hoje nós vamos aprender qual dança que nós vamos fazer, Marisa. E é isso, eu acho incrível, sabe, quem sabe dançar, porque tem um controle corporal, uma coisa que ela vai explicar pra gente melhor, né? Vai ser legal demais. Mas é isso, hoje nós estamos aqui com a Gabi Mendes, que representa a IO Centro Artístico, né? Que, dentre muitas coisas, pelo que eu estou entendendo, é uma escola que também ensina dança, mas conta pra gente, como é que surgiu, o que é essa escola e o que é a IO, por gentileza? Oi, tudo bem? Primeiramente, obrigada pelo convite. O IO Centro Artístico, ele nasceu, como você disse, né, em 2017, porém a nossa história começa lá em 2009. O meu sócio, que é meu marido, Clécio, ele coreógrafo, né, e ele era professor numa academia, e aí ele acabou, né, tendo a ideia de criar o grupo dele, que era a IO Hip Hop. Então, era um grupo que a gente não era afiliado a nenhuma escola, era um grupo independente. E a nossa ideia era participar de competições, de apresentações, como a gente já fazia antes. Então, nesse início, a gente fechou parcerias com escolas para ceder a quadra. A gente tinha depois uma parceria com um clube aqui em Campinas, que a gente ficou por alguns anos. E esse grupo ele foi formando bailarinos. Então, como a gente não tinha uma escola, era muito de um convite que que o Clécio, né, chamava, que ali não era só a dança, mas precisava ter uma cabeça parecida com os ideais, as ideias que a gente tinha. Então, ele foi, né, construindo. E em 2013, a gente foi, entre várias competições que a gente já tinha participado no país, a gente participou de uma seletiva para o Campeonato Mundial de Hip Hop, que acontecia em Las Vegas, nos Estados Unidos. E aí a gente participou por 2 anos, em 2013 e 2014, representando a delegação brasileira, né, de hip hop. Lá em Las Vegas? Lá em Las Vegas. Eu até arrepia de falar, porque assim, realmente é uma experiência muito bacana. Uhum. E principalmente por pensar o quanto o grupo era formado por pessoas, muitas delas vindas de projetos sociais que o Clécio trabalhava, de periferia, então que nunca às vezes tinha saído do estado, de repente foi para outro país, sabe? Então assim, foi para a meca mundial do entretenimento. Exato. E a gente foi assim vendeu pizza, a gente fez semáforo pedindo dinheiro, a gente fez muitos eventos para conseguir. No primeiro ano a gente foi com 22 pessoas e no segundo com 24. Então assim, só do nosso grupo. Então assim, era uma quantidade grande, né? E aí a gente continuou fazendo e tudo mais, seguindo essa ideia de grupo independente, mas a gente sentia essa necessidade de expandir esse conhecimento, essa transformação de vidas para mais pessoas, né? Eu sou formada em educação física, então eu dou aula desde os 15 anos de idade. Só que aí
quando eu fui fazer educação física, era por conta da dança, mas também para me dar uma outra base, de repente. Aí, se eu, de repente, não conseguir mais dançar, o que eu faço, né? Sim. E aí, eu comecei a trabalhar na musculação e ginástica, que também não é tão longe, né, da dança. E aí eu entrei numa rede de academias como professora, e aí um tempo depois me surgiu a oportunidade de virar gerente de uma unidade dessa academia aqui em Campinas. Eu fiquei por um tempo, e aí assim que eu saí, eu falei para ele, assim, Clécio, vamos fazer alguma coisa? Ou eu vou abrir uma loja de açaí no meu bairro, ou eu vou abrir uma academia de ginástica feminina, ou a gente vai abrir a nossa escola. E ele era um pouco avesso, assim, a essa ideia, né? Porque é uma responsabilidade muito grande. Enquanto o professor é maravilhoso, depois que você vira dono, é uma loucura. Empreendedor é uma loucura. E aí a gente acabou... Ele deu uma pensada. E aí um dia ele tinha aqui no advogado dele, que tinha mudado o escritório, e ele passou na rua desse advogado e ele viu um prédio que parecia ter sido uma academia de musculação e tal. Ele falou, vamos dar uma olhada, né? Aí eu fui, não achei de primeiro lugar, aí passou uns dias, eu passei, a gente achou, visitou, gostou, e a gente falou, não, então agora vai, né? Isso. Foi assim, como tudo, se for muito fácil, não tem valor, a gente acabou assim tendo um perrengue ali, né, até aprovar contrato. No dia que eu peguei a chave para a gente começar a fazer, o Clécio estava saindo do centro cirúrgico, tinha feito uma cirurgia de apêndice que surgiu do nada. Do nada, né? E ele internado e eu já na obra. E aí foi um processo, assim. Como a gente tinha um grupo, algumas coisas a gente precisou contratar, mas o restante a gente fez, né? Pra quem foi até pra Las Vegas. Não é? Quem quer pintar uma parede? Nada, né? Então, assim, em um mês a gente levantou. O bom que já tinha uma estrutura pré-pronta. Mas em um mês a gente levantou e aí a gente inaugurou. Então, em março de 2017, esse mês a gente está completando 8 anos. Que legal. Parabéns. Só que aí a gente ficou 1 ano nesse prédio, que era aqui no Castelo, e aí, por uma questão de alvará, por conta de planta da estrutura do imóvel, a gente acabou saindo. E aí a gente está no Taquaral, no Parque Taquaral, há 7 anos. Legal. Qual é o endereço lá? O endereço é Rua Padre Manuel Bernardes, 971, Parque Taquaral. Fica perto ali do restaurante do Dadá, que é um ponto bem conhecido, na frente da sorveteria Sergel. É bem fácil. Nossa! É assim, é uma situação meio complicada, né? Porque você faz a aula e quer tomar um sorvete depois. Mas é uma delícia. Não, e assim, é um sorvete muito bom, né? Então aí fica difícil. Fazemos propaganda para a Sergel. Sergel. Nossa, não tem como. Não tem como. Mas cara, tem muitas formas de abordar esse tema de hoje, né? Primeiro, cara, parabéns. Que batalha foda pra caramba. Que batalha. Sim. E o primeiro ponto é: a municipalidade de Campinas, por meio da sua Secretaria de Educação, algo do tipo, não auxiliou à época, porque vocês conseguiram algo muito, assim, né? Sim. Muito ímpar, muito diferente. E não houve um apoio, ou o apoio houve, mas não era o suficiente. Então, foi complicado, assim. A gente, assim que na primeira vez a gente passou na seletiva nacional, né, aqui no Brasil, e a gente conseguiu a vaga, a gente foi atrás, a gente fez portfólio, a gente fez muita coisa assim de material junto à Secretaria de Cultura, né, principalmente, mas não teve assim um retorno, né? Até por conta que existiam vários grupos que participavam, então se for dar para um, eu tenho que dar para todos, enfim. Então, assim, é uma situação mais complicada. Entendi. A escola é da sede de Campinas, a gente mora em Sumaré, e a gente também trabalha com muitas coisas de cultura voltadas para lá, projetos sociais, né? A maioria desses projetos que eu falei que o pessoal saiu era de Sumaré. Então a gente acabava, a escola é sede, mas quando a gente era um grupo a gente tinha a parte de Campinas, ensaiava em Campinas, mas também trabalhava com Sumaré.
Sumaré acabou, assim, também sendo uma situação... A gente também tentou lá, mas Campinas, que era maior, já foi difícil lá. O que a gente teve, assim, que a gente fez, na verdade, um edital para conseguir uma data no Castro Mendes, no teatro, para a gente fazer um evento para arrecadar dinheiro. Então, assim... a gente teve esse apoio, mas foi através de um edital. Exato, de forma indireta. Exato. E aí foi assim, a gente fez a nossa apresentação... a gente fez... na verdade, foi no segundo ano que a gente fez. Foi 2014. A gente fez essa apresentação uma semana antes de ir. A gente, assim, não tinha ainda... dinheiro para alimentação, tinha conseguido o avião, a passagem e era hotel, isso. né? Agora alimentação e tudo mais. Fora que lá a gente precisa pagar, a gente participa da seletiva aqui, mas a gente precisa pagar uma taxa de inscrição lá também para participar. Então isso a gente não tinha, a gente levantou nesse evento. Que aí a gente convidou grupos da região de escolas daqui para poder participar. No primeiro ano que a gente foi, além da gente aqui, teve um grupo de Valinhos também, que também foi para Las Vegas, então eram 2 grupos aqui da região. No segundo foi só a gente. Mas, infelizmente, não tinha um apoio, assim, né? Aquele patrocínio. Exato. Uma pena, né? Porque é tão complicado. Primeiro, né? Cultura no Brasil já é essas tristezas. Depois consegue um negócio... Porque, assim, o que vem na minha cabeça? O hip... Esse festival era voltado à dança hip hop. Isso. É isso, tá. Isso. Lá é a meca do hip hop também, os Estados Unidos, né? Onde surgiu, não foi? Ou não? Sim, foi. Tá. Foi. Imagina, primeiro, o que levou vocês aqui de Campinas a desenvolver essa dança e a gostar disso? Foi uma coisa desde o começo? Na verdade, assim, aí eu já entro na história do Clécio, né? Ele começou aos 7 anos, vendo os tios dançando na garagem, esses grupinhos de bairro. Tipo, né? dança de baile, assim. Exatamente. Isso é legal demais. Exatamente. Não é legal, Maria? Nossa, achei incrível. E ele começou assim, vendo os tios dançar, e aquilo foi mexendo com ele, né? Tinha muito, como fã, Michael Jackson, que... dançava muito, e aquela época era uma TV ali, que um programa ou outro que passava, né? A gente não tinha informação como tem hoje, né? Na palma da mão você tem tudo. Sim. E aí ele começou a dançar com os tios, e aí foi na adolescência, esses grupos, ele participou dos grupos de bairro lá do Matão, Sumaré que a gente mora é na região do Matão, e era uma região que tinha muito, era uma região de periferia, né? Então tinha muitos bailes, né? De final de semana, as festas, então eles se apresentavam assim. E aí ele começou, aí foi mais ou menos na época que a dança de rua, que era como chamava, veio forte para o Brasil. Então, tinha um rapaz de Valinhos que começou a estudar isso. Naquela época era fita cassete, né? Que assistia. Então, comprava ali e aprendia os clipes. Então, eles olhavam os clipes do Michael Jackson, aprendiam as coreografias e aí eles iam repassando. E aí eles iam criando passinhos para dançar nessas festas. Que legal. E aí, esse rapaz que, assim, ele é uma lenda da dança de rua no Brasil, que é o Guiú. Ele começou com um grupo, o Clécio participou da audição, não passou. E aí, depois ele ficou, assim, participando, ele, né, ensaiando junto, mas não fazia parte do grupo principal. Aí esse grupo de Valinhos, e eles ensaiavam assim, na praça. Ele era de Valinhos, mas acabava ensaiando aqui em Campinas. Aqui na Praça Carlos Gomes, eles ensaiavam aqui. Que legal. Então, assim, chão batido, aquela pedrinha, machucando no joelho. Nossa, enfim. se calando inteiro, né? Só na luta. E aí, ele foi para São Paulo, levou o grupo, o Clécio continuou. O grupo também é um dos grupos referências, porque aqui no Brasil, quando a dança de rua veio, era a dança de rua do Brasil, que é de Santos, que é um grupo, assim, é o precursor da dança de rua aqui no Brasil. E aí, depois, veio esse grupo do Guiú, aqui que ele participou. Então, assim, era um grupo muito forte. Sem dúvida. Participaram de muitas competições.
Joinville, que é a maior da América Latina, né? Tem uma competição em Joinville. Isso, o Festival de Dança de Joinville. Se eu não me engano, esse ano é a 42ª, terceira edição. Vocês já participaram de algumas vezes. Sim. Entendi. E aí ele participou, então assim, Entendi, era um grupo muito referência. Aí de lá, como para ir para São Paulo era mais complicado, ele saiu do grupo e aí veio o Street Evolution, que era um grupo aqui de Indaiatuba. E aí ele começou a participar no grupo aqui. Tá. Ele participou, aí foi quando ele falou, não, eu quero alguma coisa minha, né? Algum grupo meu. Ele começou a coreografar algumas coisas nesse grupo. E aí, na época, ele dava aula nessa academia que eu dançava. E aí, ele tinha uma turma legal. Ele falou, não, quero começar a desenvolver. E aí, foi quando ele começou a montar as coreografias dele mesmo. Entendi. E aí, começou a ir para algumas competições. Aí, começou o grupo crescer, porque aí foram vindo muitas pessoas que ele conhecia, né? A gente fala que o bairro Matão, em Sumaré, é um berço de cultura. Assim. Que legal. Dali saíram muitos bailarinos. Que legal. E até bailarinos que hoje estão fora do país. Que legal. Né? O próprio irmão dele, meu cunhado, o Nenê, é um dos maiores dançarinos de house, que é uma vertente da cultura hip hop. Acabou de voltar da China, estava trabalhando, viajou à Europa, estava na China. Veio dali. A gente tem o Teves, que hoje está na China também, trabalhando com hip hop. Então, assim, tiveram muitos bailarinos que saíram dali. E aí ele foi criando o grupo dele. Entendi. O grupo foi se destacando, ganhando competições internacionais de hip hop que aconteciam aqui no país. E foi aí que ele começou dentro dessa cultura do hip hop. Mas... E você chegou aí nesse segundo momento, em que ele já tinha nesse projeto de ter um grupo só dele. Exato. A primeira formação eu ainda não fazia parte. Tá. Aí, no segundo ano, quando ele começou, que foi a hora que ele começou de uma maneira mais firme. O primeiro, assim, era ainda um teste e tudo mais. Aí ele falou, não, é isso mesmo que eu quero. Aí, quando começou essa fase mais certa, foi quando eu entrei. Aí, só que assim, eu era ainda aluna, a gente não tinha nada, porque eu era adolescente. Então, assim, eu comecei a fazer aula com Clécio, eu tinha 14 anos. Nossa, novinha. Era bem nova. E aí, foi aí. Aí, nesse primeiro ano, a gente participou de duas competições voltadas para hip hop. A gente ganhou as duas, uma era em Curitiba. E aí, foi indo. E aí? Foram 2 anos, assim, com esse grupo. Aí a gente foi quando ele abriu o grupo dele mesmo, a Yo Hip Hop, e aí seguiu. E aí o grupo dele, quando ele abriu, sempre foi a Yo Hip Hop. Yo Hip Hop. Ah, legal. Isso, que era o grupo. Aí que quando a gente montou a escola, a gente falou, que nome dá, né? Não tinha como ser outro. Mas a gente já era conhecida. Yo. A gente falou, tá, hip hop não dá porque a gente não vai trabalhar só com isso. Então aí foi quando entrou o Centro Artístico. Caramba. E o casamento, quando aconteceu aí? Então, tô aqui acompanhando. Então, começou menina, eu vou falar assim, que o casamento ainda não aconteceu. Porém, eu tenho uma coisa legal para falar. Nesse evento do Teatro Castro Mendes que a gente fez, antes de ir para Las Vegas no segundo ano, ele me pediu em casamento no palco, assim que acabou a coreografia. Ele falou que era uma homenagem aos pais, e aí meu pai não poderia ir porque ele trabalhava à noite e tal, e ele ficava, não, mas pede pro seu pai, pede pro seu pai. Eu falei, alguma coisa estranha tem aí, né? Porque só o meu pai, os outros pais que não podiam, ai, que pena, bem, né? Tudo bem. Tá bom. Aí a gente terminou, apresentou e tal, e era a coreografia que a gente ia pra Las Vegas, aí... Que legal. Homenagem, ele pediu pra ficar 3 pessoas assim, e eu no meio. Aí, né? Ai, pode colocar música. Aí foi, mas foi muito legal. Castro Mendes lotado, assim, era vergonha. Mas aí o casamento ainda... Não, mas a gente já mora junto e já é um casamento, tá? Já é um casamento, não, muito bom. Tá vendo como hoje eu tô casamenteira? Tá casamenteira, tá chegando no meio do ano, né? Vai chegando as festas do meio do ano. Junho, lá. Ele, né? A gente teve, né? No outro programa anterior, uma estilista que faz, né? Vestido de noiva. Eu falei pra mandar a noiva dele já pra fazer. Ah lá, tá vendo? Ó. É isso aí. Mas aí o Clécio colocou isso tudo num patamar muito alto. Aí não dá, né? Pois é. Mas que legal. Que eu fico muito... Eu acho muito bonito, muito... Desculpa o meu francês, é muito foda mesmo quando alguém... Porque é um negócio que surgiu ali
na infância dele, na adolescência, e que aquilo virou, né, a vida dele. Ele deve ter, e inevitavelmente a sua também, porque né? a minha, assim, por mais que sejam caminhos diferentes, mas também, porque eu comecei com 7 anos. Agora, em abril, eu completo 26 anos de dança. Olha só. Então, assim, é muita coisa. Cara, é muita coisa. Até, é muito e, bonito assim, isso. os caminhos, né? Porque eu comecei no balé. E era um projeto que fazia com as escolas de Campinas, com algumas escolas municipais. E aí veio o bilhete, né? Aí eu, mãe, quero fazer dança. Aí veio balé e dança de rua, né? Que era na época, né? Aí minha mãe, qual que você quer? Balé? Dança de rua, Deus me livre? Eu não quero esse negócio, eu quero balé. E aí eu fui. Aí eu fiquei, alguns meses depois, eles tinham parceria com uma escola de dança, teve uma audição para bolsas de estudos. E aí eu fiz a audição, passei, e aí foi aí que eu me encantei, né? Porque aí teve a escola e tinha apresentação com figurino no teatro, toda magia. Essa sua veia artística, ela vem de família ou é uma coisa que você despertou, assim? Eu acho que, assim, foi o sonho da minha mãe. É mesmo? Que linda. Não teve oportunidade. E aí, quando veio, porque o bilhete, ela nem sabia, fui eu que trouxe pra ela. E eu falei que eu queria, e, tipo, era o sonho, era uma coisa gratuita, né, na escola. Ela falou, não, vai, né, porque é o que eu quis, e já que você tá querendo, mas, assim... Eu sempre falei, né, para eles que eu queria ser famosa, que eu queria ser artista, né? Eles contam, eu não lembro, mas eles contam assim que uma vez foram fazer compra no mercado e na frente, assim, na entrada do mercado tinha como se fossem uns instrumentos musicais, como se fosse uma banda, né? Então tinha uma bateria, uma guitarra, um microfone e tal, e eu fiz cada um ficar em um equipamento e eu cantando e o mercado parou, né? E eu pequena, assim. Então, assim, sempre foi uma coisa que... Você já gostava? Já gostava. Que legal. E aí, essa magia, eu falo que, assim, existe um bichinho da dança que quando ele pica a gente... Já era. Você não consegue ficar mais. Acabou. Sabe? Eu acho lindo quem dança. Eu acho lindo. E assim, é legal porque, assim, quando você dança, você tem vontade de dançar, mas nunca dançou, você fala, eu quero dançar. Mas às vezes não tem oportunidade. Ou até depois de adulto você fala assim, eu quero, mas agora não é minha prioridade. Passou agora a minha época. Isso não existe, não né? Existe, não existe, mas realmente é uma coisa que é um pensamento. Aí, Mas uma vez que você dançou, você não consegue ficar sem. Né? É uma coisa assim, por mais que, tipo, às vezes a vida mude de caminho, você não consiga naquele momento, é uma coisa que quando você assiste te emociona, você sente aquela necessidade de voltar, porque faz muito bem não só pro corpo, é pra mente, né? Então, assim, é algo muito legal. E aí eu fui seguindo, assim, fui dançando, aí de lá eu mudei de academia e foi aí que eu conheci o hip hop, né? Nessa academia que eu tive a bolsa, eu comecei no balé, aí conheci o jazz, que virou minha paixão. Aí, nessa outra academia, eu conheci o hip hop, já com o Clécio, e a dança irlandesa, que é um sapateado, né? Você também sabe dançar dança irlandesa. Já viu legal. essa, Marisa? É uma que, assim, eu não sei muito bem, mas assim, é uma de sapateado, um sapateado... Eu não sei se é essa, que as pessoas ficam... Elas meio que ficam... Elas quase não pulam, assim, mas ao mesmo tempo elas sapateiam muito, não é? É, porque, por exemplo, a gente tem... Na dança tem a dança irlandesa, o sapateado irlandês, e tem o americano, o sapateado americano. O sapateado americano é tudo muito solto, então você mexe com o braço, você dança livre, né? Até o formato do pé é, assim, é mais paralelo e tudo mais. Já na dança irlandesa, é algo mais... posturado. Então, por exemplo, na época que eu fazia, eu fiz até 2009, depois eu fiz mais 2 anos agora, mas não podia mexer. Então, a postura, no máximo, ou era a mão na cintura, ou o braço do lado do corpo colado, e você não podia mexer. E o pé, é muito rápido, e a perna cruzada. Então, tipo, parece que é uma perna na frente da outra, tem alguns saltos, mas é uma coisa muito, assim, reta, e é bonito de ver, porque impressiona. É muito rápido, aquele barulho, impressiona, assim. Então, é muito legal. E além da beleza visual, tem a questão também da beleza
do sapateado, do som produzido. Nossa, né? Que é uma coisa muito linda. Os dois sapatos do sapateado americano e do irlandês, pesado. Eles são separados, eles são diferentes. O do irlandês é mais pesado, porque ele tem um salto na parte do calcanhar, que também, nos dois, né? É que o americano, ele tem uma placa de alumínio. Então, na madeira, ele tem um som mais ardido, assim. Certo. O do irlandês, ele é uma placa, tanto na sola quanto no calcanhar, que é um pouco mais amadeirado. Então, o som ele é um pouco mais fechado, assim. Então, mas é algo assim, eu sou apaixonada, é lindo. Você viu? É lindo. Não, dança é incrível. Eu não conheço. Você gosta, né? Também, você disse que você gosta de ver dança, né? A gente gosta muito. Eu lembro que eu tinha uma certa resistência, besteira, 100% besteira da minha cabeça. Até um dia que eu fui ver a dança contemporânea. Falei assim, cara, vamos lá, né? Que negócio desse deve ser chato. Eu fiquei maravilhado. Eu achei, assim, não sei, minha cabecinha fez assim, explodiu, sabe? De tanta... de como... Eu não vou saber explicar, não vou saber... Mas como o nosso corpo, como a dança é expressiva sem falar nada. Sim. Não é? Sim. É porque a gente tem que contar uma história, né? A coreografia... seja ela de competição acho que é até um pouco mais difícil ainda. Sim. Porque quando tem a competição, é falado, né, antes de entrar o grupo. Próximo grupo, o nome da escola, o nome do grupo, o nome do coreógrafo, o nome da coreografia. Ponto. Para os jurados, vem um release, mas é tão rápido que às vezes eles não conseguem entender. Então, você tem que transmitir a ideia da coreografia que o coreógrafo pensou para essa parte. E sem falar. Sem falar. Então, é a expressão corporal, facial, que você tem que demonstrar. A música também, ela vai direcionando isso. Mas, realmente, e a dança contemporânea, ela tem essa peculiaridade. Porque ela é uma dança que você acaba trabalhando um pouco mais ainda essa questão de expressão, porque é uma coisa até um pouco abstrata. Sim. Né? Então, assim, eu falo que o balé tem essa questão mais de postura, de coisa mais clássica. O jazz, a gente tem algumas vertentes dentro dele, né? Então, assim, a gente tem o jazz dance, que vamos pensar, veio lá para ficar assim, uma maneira mais leiga, né? Certo. Aeróbica, então aquela coisa mais agitada. Tá. Meio dança dos anos 80, assim, tipo de filme, assim, mais ou menos? Lembra? Então, aí eu tenho o jazz musical, que Chicago, esses musicais da Broadway. Tá. Então, entra um estilo único. E aí tem o jazz lírico, que é um jazz mais sentimental. Então, as músicas são lentas, só que ele não é como o balé. Então, assim, tem coisas fora do eixo. Agora, o contemporâneo, ele já trabalha, assim, a questão de, às vezes, tem coreografias que assim, por exemplo, bate a cabeça na parede. Umas coisas malucas, né? Umas coisas mais abstratas, né? Total. Então, já tem essa diferença. Então, assim, cada modalidade, ela tem suas diferenças e quando você dança várias, você tem que ter, assim, uma chavinha... para ir mexendo na cabeça, sabe? Para você trabalhar. Mas também isso te torna um bailarino completo. Porque você consegue diferenciar o que tem. Então, assim, para os nossos alunos, principalmente dos grupos de competição, a gente fala para eles, se joguem em tudo, façam tudo que vocês conseguirem de modalidades, porque tudo isso vai trazer uma noção de consciência corporal enorme. Você consegue ter essa questão, tipo, numa hora que precisa ser mais pesado, eu vou conseguir uma coisa que seja mais leve, eu vou conseguir, não... Você vai conseguir diferenciar, né? Com certeza. Então, que exige uma expressão mais leve, exige uma expressão mais pesada. Exato. Doideira. Você vê como é que a dança é uma obra de arte mesmo, né, Marisa? A gente fica... não é pra qualquer... Não é pra... Então, aí... Dançar é pra qualquer um? Essa é uma boa pergunta. Dançar é pra qualquer um? Dançar é pra todo mundo. Tá. E aí, só que o que vai mudar são os objetivos. Você quer com a dança, com certeza. Se você quer um objetivo como uma alta performance... Aí fica difícil, como qualquer coisa. Como qualquer coisa, porque assim, o talento é importante? Sim. O dom é importante? Sim. Mas não adianta nada você ter dom, não ter talento e não se dedicar. Não se comprometer. Exato.
Então, assim, e também tem muita gente que, às vezes, teve muita dificuldade no começo, mas, assim, lutou, fez muita aula. E fora da aula, as pesquisas, cuidar do corpo e tudo mais, e chegou lá. E, realmente, tem gente que tem mais dificuldade. Sim. Não só com a dança, mas, por exemplo, de coordenação motora. Sim. E isso vem, às vezes, lá da infância. Não, deixa eu abrir até um adendo aqui. Lá vem eu com meus adendos, né? Eu, particularmente, não sei nem andar de bicicleta. Imagina que falta de... Eu sou uma pessoa muito descoordenada. Até eu aprender, até eu fazer Kung Fu. O Kung Fu me deu uma consciência corporal que não deve ser 1/10, obviamente, da dança. Mas ampliou, e eu falei assim, não, eu consigo ser o Bruce Lee, que era minha vontade, né? Mas assim, já mudou muito, já ampliou muito. Lógico. E é isso, mesmo quando adulto, lógico que é diferente quando uma pessoa começa quando ela é criança, quando ela começa de adulta. Mas o que vai mudar muito é a questão da infância. Porque se a criança não aprender, né, a fase engatinhar, andar, correr, pular, que são habilidades básicas que a gente tem lá na infância. Verdade. Quando chegar na adolescência e na fase adulta... Vai ser um monte, igual vai ter, vai saber nem andar de vai ter bicicleta. mais dificuldade. Só que não que não vai conseguir, né? Aprender. Exato. Não é assim... Como eu trabalho com aulas desde os 15 anos, eu já vi muita coisa. Com certeza. Né? Então, assim, eu já vi adolescente que não consegue correr, não consegue pular. E não é um pulo assim... Sabe? Tipo, é pular uma faixa, uma linha, assim, é um pulo simples. Mas por quê? Porque lá na infância não teve. Eu trabalho há muitos anos com turmas adultas, desde adulto iniciante. Então, assim, a gente vê, tipo, mulheres que nunca tiveram experiência e que têm um pouco mais de dificuldade de coordenação, só que, às vezes, a pessoa está ali, sabe, de pouquinho em pouquinho. É o que eu falo sempre para as minhas alunas. Não dá para a gente olhar o processo e comparar o seu processo com a pessoa do lado, porque, às vezes, mesmo ela adulta, ela já começou há muito tempo. Ela tem uma consciência corporal diferente, a criação foi diferente, mas cada um tem o seu processo. Então, eu acho que isso, a dança, ela é para todo mundo, mas vai... Do seu objetivo. O objetivo. Né? Existe... Por exemplo, eu tenho uma professora de jazz aqui no Brasil, infelizmente ela faleceu, se eu não me engano, em 2009, a Roseli Rodrigues, ela é uma das pioneiras. E sabe quando ela começou a dançar? Com 23 anos na faculdade. Caramba! Faculdade de Educação Física. Teve ali a primeira vivência com aula. E ali ela começou a ver isso. Peraí, eu sou adulta. Como que agora, com a vivência que eu tive, eu vou começar a dançar? E aí foi aí que ela começou a criar a movimentação dela. E ela foi ganhando pessoas. Porque, peraí, vem cá, você... Nunca dançou? Vamos cá. Vem. Então, vamos... E ela foi levando o caminho, direcionando o caminho para os bailarinos. E ela é uma referência no jazz, assim, um dos nomes mais conhecidos, que até hoje é reverenciado. E ela começou com 23 anos. Olha lá. Tá vendo? Nunca tinha tido. Tá vendo? Entende? Tá então, vendo? assim, Você que quer, procure a escola. Exatamente. Exato. E você vê tantos empresários que, às vezes, tipo, lutou a vida inteira e com 50 anos... Resolve. Consegue virar o negócio. Com certeza. Então, assim, dá tempo, Gabriel. Dá tempo. Ó, inclusive, você falou que ele tá noivo, a gente trabalha, né, com coreografias para casamento. Essa história do... Boa. A gente trabalha com... Tem aí eventos que é voltada para... casamento, valsa, 15 anos, danças corporativas. É coisa mais linda. Eu entro só para atrapalhar quando manda os padrinhos entrar. Mas e assim, você falou, mozão, né? Tá ferrada, nós vamos dançar e vamos dançar muito. E você falou, e isso é muito legal quando a gente pega, porque o casal sempre vem, a maioria das vezes... A noiva queria muito e o noivo, tá bom. Vamos então, né? Só que é muito legal porque eles acabam, acho que por não ter
e que é cultural, né? A dança é para menina. Sim, menino sim, não sim, dança. Sim. Exato. Né? Então, às vezes, eles não tiveram nenhuma vivência. A mulher, às vezes, na academia, faz uma aula de ginástica, uma aula de zumba, né? Então, acaba tendo uma vivência. Mas quando eles chegam tão dedicados que já aconteceu de no final o noivo tá acertando tudo e a noiva tá errando tudo. Porque eles se dedicam. Então é muito legal, assim, de ver, sabe, o processo. Não, e eu acho que deve ser, pensando um pouco. Não, além de ser bonito, né? Você ver, eu acho que deve trazer uma química legal demais, porque a dança, principalmente a dança de casal, né? Que é casal, sei lá, que exige duas pessoas, traz uma química. Já tive noivos que olharam para esse momento não só como estamos ensaiando a valsa para o nosso casamento, mas como, estamos fazendo uma outra atividade, nós dois parando o tempo para ser algo eu e você. Exato. Então, isso é muito legal, assim, de você ver. Porque é isso, precisa ter essa química, essa questão do olhar apaixonado um pro outro, né? Porque as músicas quem escolhe são eles, né? Então, é uma coisa bem personalizada. E é um negócio que, assim, não que a dança seja íntima, mas quando você vai dançar com uma outra pessoa, requer uma intimidade, ainda que não nesse negócio de homem e mulher sexual, digamos, mas tem que ter intimidade. Tem que ter, né? E assim, é uma coisa de respeito para o corpo do outro. É verdade. Porque assim, na valsa você dança dois e não é só dois pra lá e dois pra cá. Eu brinco assim, a maioria deles, eles vêm assim, a gente queria dois pra lá, suporte, né? Uma coisa pra não ficar tal. Eu coloco eles pra fazerem pegadas. Ele pega, ele gira ela e levanta do chão. Aí eles falam assim... A gente veio aqui só imaginando e foi muito além do que a gente imaginou. E aí precisa ter essa questão de intimidade, exatamente não dessa parte sexual, mas de uma maneira onde tenha o respeito, a confiança. E isso, às vezes, é nesse momento que vai ficando mais intensivo, sabe? Uma intensidade maior do que se eles não estivessem dançando. Então, assim, é muito legal. E aí a gente consegue trabalhar, você vê várias frentes, né? Essa questão, alunos, crianças que começam desde pequeno, aí a gente tem os adolescentes, a gente tem um grupo de competição, assim... É mesmo? Mas vamos falar um pouquinho desse grupo de competição. Vamos lá, a gente sabe que a gente vai indo. Não, mas a conversa tá ótima. Como é que é esse grupo? Tá. Qual que é mais ou menos a ideia de que chega de todo tipo de aluno lá, que é todo tipo de objetivo, e aí vocês identificam que a pessoa ela é boa o suficiente para ir para uma competição? Como é que é, mais ou menos? Então, as aulas, elas são divididas por níveis e por faixa etária. Então, assim, quando a pessoa chega, primeiro contato ali, às vezes pelo WhatsApp, ou até quando chega direto, né, na escola, a gente tenta identificar isso. Se a pessoa já dançou ou nunca dançou, a idade, para a gente ter uma noção. Então, hoje, a gente tem aula desde aluno, desde turmas a partir dos 3 anos. Que legal. Inclusive, minha filha dança também já. E aí a gente tem uma turma que é uma turma voltada para mulheres com mais de 30 anos, mas a gente tem até, que é o nosso aluno que a gente sempre fala, a gente tem um aluno de 60 anos, o Joaquim, que está desde quando a gente abriu a escola, e ele é aluno do breaking. Breaking é aquela dança de rua dentro do hip hop, que tem as coisas de chão, que rola no chão, que parada de mão e tudo mais. E assim, sempre quando ele, né, nas apresentações, porque assim, você vê uma pessoa e ele faz isso? Faz isso. Caçamba! Ele faz aula com a gente de sábado, essa turma é de sábado, 1h30. Ele contrata o professor da turma e até o ex-professor, ele tem os dois, né, para aula particular. Então, durante a semana, ou ele faz particular com o Léo, que é o professor atual da academia aqui em Campinas, ou com o Maicon, professor que era antigo de Jaguariúna. Ele vai pra lá. Caramba. E aí, na casa dele, o professor vai e ele faz. E assim, quando não tem aula, ele fica bravo, porque
como eu vou perder meu treino da semana? Meu Deus. Aí ele vai pro taquaral, ele corre, ele faz flexão, ele faz... E assim, era muito legal, porque nessa turma, além dele, tinha o neto dele. Olha só. Então fazia aula o neto e o vô. Tá vendo? Enfim, mas a gente tem, assim, voltado para várias turmas, várias idades. O grupo de competição já é uma coisa, assim, um pouco diferente, né? Como a gente vinha desde sempre com competição, com grupo, né, antes da escola, a gente já tinha muito essa questão de competição. Veia, né? Exato. Em 2019, a gente teve o primeiro grupo de hip hop, que era um grupo adulto da escola. 20 entrou pandemia e aí esquece, né? Aí a gente tinha um grupo adolescente que, assim, a gente tem alunos que fazem aula com o Clécio desde antes da gente abrir a escola. Caramba. Começaram com 7 anos, hoje tem 17. Nossa, vocês têm 10 anos de... Entendi. E aí foi um grupo que foi se fortalecendo, assim, era um grupo muito bom nessa faixa etária. E a gente sempre quis levar eles para a competição. Aí a primeira foi em 2022, a gente levou eles para um evento muito grande aqui no Brasil de hip hop. Legal. Foram, assim, primeira experiência, né, e tal. Aí eles não pegaram nenhuma colocação, né, primeira vez. Só que a gente tinha uma preocupação muito grande, né? Primeira, já não... Assim, não que a gente... Porque, assim, o nosso foco... Não tem como a gente falar que a gente vai para uma competição e não quer ganhar. Claro. Só que o nosso primeiro objetivo é fazer um bom trabalho. Sem dúvida. A consequência, o resultado vai ser uma consequência. Mas é a gente fazer o nosso trabalho e as pessoas olharem, os jurados, e terem... O Clécio fala assim, ou a gente vai ficar em primeiro, ou a gente vai ficar em último. Fazer um trabalho igual e tudo mais... Só por fazer mais ou menos. Só por fazer não vai. Legal. E aí a gente... vamos então começar o novo ciclo. Encerrou o ano e tal, e aí a gente começou. 2023... foi uma coreografia que chamava Como Naquele Tempo. E lembrava as lanchonetes de antigamente. E aí continuou esse grupo. Aí foi entrando pessoas novas. Primeira competição, primeiro lugar. Foi em junho, assim. Em julho, a gente teve mais 2. Primeiro lugar. Primeiro lugar, em uma delas ganhou como melhor... segunda melhor coreografia do evento todo. Que no legal. outro, o melhor grupo juvenil do evento, também com todas as modalidades. E, assim, pra gente da escola, eles já eram, assim, a gente já, né, quando a apresentação, todo mundo parava para assistir eles, assim. Depois das competições foi. Aí, o ano passado, a gente trabalhou, e esse ano a gente vai trabalhar ainda um período com a coreografia que era uma homenagem ao Racionais MCs. Puta, que legal. Então, assim, o Clécio, ele selecionou algumas músicas, o rapaz que trabalha com a gente nessa parte de mixagem musical fez, em cima de alguma das músicas mais emblemáticas deles, né? E mesma coisa, assim, primeiro lugar nas competições que a gente foi. Então, aí junta Racionais, dança, aí, porra, não tem como, vai dar muito bom. Mas eles, assim, legal. É um grupo que a gente tem, assim... Legal, que orgulho, né? Muito orgulho. Que legal, porque parabéns. Isso começou... a base do grupo, a maioria do grupo tá com a gente, assim, desde 2019. E eles vêm... Tanto é que, assim... o ano passado, final de 2023, já saíram 4 que fizeram 18 anos. Esse ano que passou, mais 2. Esse ano estão saindo mais, acho que 3. Porque é até 17 anos. Também é dividido por faixa etária. Entendi. Então, assim, até pela competição, você não pode ter mais. Entendi. Então, assim, você até pode, por exemplo, os regulamentos têm as cotas. Então, geralmente é 20% a 30%. Entendi. Pode ter a mais ou a menos. Então, a gente esse ano tem uma que tem 18. E tem mais um que está fazendo agora em maio, também 18. Então, a gente chama ele, brincando, né, que eles são as cotas. Mas aí mas tem, assim, então é dividido também. Então, assim, é um trabalho muito... E eles são muito responsáveis, sabe? O legal de ver é que eles são diferentes. Com certeza. Sabe? Você vê, é uma mentalidade diferente. Eles se preocupam com o corpo, E isso vem muito da nossa direção, assim, né? Porque a gente pega muito no pé. Né? Porque é aquilo que a gente fala, a dança não é só o dançar.
né? É o que você se dedica por trás. Então, para uma competição ainda é maior, né? Imagina que maravilha. Você pega uma adolescente com 17 anos, você tá no ápice das merdas que você faz na sua vida. De verdade. E você dá um direcionamento, né? Você dá óbvio, você não vai deixar de fazer merda na sua vida, mas você faz com mais responsabilidade. Você cresce. Sim. Você cresce, tem responsabilidade. É isso que a gente quis fazer quando a gente abriu a escola. Parabéns. Porque demais. eu tive a minha vida transformada. Sim. O Clécio teve a vida transformada e a gente viu a escola como uma oportunidade de alcançar mais pessoas. Com certeza. Além dos alunos, né, que se matriculam, a gente também tem processos de bolsas. Isso é assim como foi disponibilizado pra gente. Bacana, né? A parte muito então, a gente tem convênio com alguns projetos sociais, que aí vem, no grupo de competição também tem alunos. Nos nossos espetáculos, todo final de ano a gente faz um espetáculo. Né? No meio do ano uma apresentação, uma mostra, e no final do ano um espetáculo, que já é uma coisa maior, com figurino, uma história. Né? Muitas vezes são musicais, então alunos que cantam, tem o teatro, enfim. E aí a gente tem uma sessão que a gente faz, que é uma sessão beneficente. Legal. Então, é uma sessão voltada para projetos sociais, que, né, os projetos acabam... A gente faz um valor diferenciado. E, cara, eu falo assim, lógico que a sessão principal é legal porque tem as nossas famílias, os nossos amigos, são pessoas que apoiam nossa arte. Mas dançar para a sessão beneficente... É uma energia que não contagia tem... demais, uma né? química, né? Porque é isso, eles... E principalmente quando eles veem pessoas do projeto deles... Com certeza. Lá no palco. Com certeza. É a representação de tipo, cara... É o nosso. É possível. Exato. É possível, porque se a gente parar para ver, igual você mesmo trouxe, a cultura no país, ela não favorece a participação. Não, de jeito nenhum. Não favorece. Então, assim, antigamente a dança era elitizada, era só quem tinha dinheiro, só quem era magra, quem começava de criança e ponto. E digo mais, né? Até onde eu sei, posso estar falando coisa errada. Essa dança... Óbvio que lá vocês têm muitas outras danças, mas o hip hop, além de tudo isso, era marginalizado. Nossa, né? Total. Não dá para colocar no mesma, né? Não. Acessibilidade, balé e hip hop, não dá. Nossa, imagina. Mas é um negócio que você que hoje eu acredito, aí você me responde, que já quebrou muito dessa questão dessa marginalização, muito. E segundo, é um tipo de dança, um tipo de música que conversa com a molecada. Exato. Não é? Eles adoram. Exato. Se você vai trabalhar em projeto social, é isso. Você tem que falar a língua deles. E o que eles escutam? É funk? É funk, né? Ou hip hop. E eu entrei no Instagram seus, depois você coloca aqui antes da nossa conversa, e eu vi que tem uma turma de funk. Tem. Que deve fazer um sucesso tremendo, né? Exato, porque assim, é isso que você falou. Antigamente era isso. Quem tinha dinheiro fazia balé, quem não tinha... E era... Sério? Era uma coisa uma vez ou outra conseguia uma coisa... Era o hip hop e era visto como marginal mesmo. Hoje você vê o hip hop na TV, você vê em comercial... Grandes nomes do hip hop tomando todas as propagandas. Exato, né? exato. Você tem, por exemplo, uma Red Bull que faz um evento, uma competição de breaking. Puta, legal demais. Sabe? E que é nacional e que tem a seletiva e aí tem a parte mundial e tudo mais. Nas Olimpíadas. É verdade. Me veio a cabeça agora. Né? Então você vê. Então tinha muito. Hoje melhorou? Melhorou muito. Ainda tem resquícios? Tem. Né? O balé ainda é elitizado? Sim. Ainda tem essa questão de padrão, de corpo e tudo mais? Tem. Né? Mas você consegue encontrar locais que você vai fazer por esse objetivo. Cara, eu quero fazer uma dança. É lindo de ver as aulas voltadas para um público adulto iniciante. Sim. Que é isso? Balé, adulto iniciante, que não tem mais essa pressão. E você vê pessoas, mulheres, que tinham na infância o sonho e não tiveram oportunidade. E para além do... Desculpa te cortar. Imagina. Tá? E para além da questão que é segregacional, digamos assim, do balé, o balé pode ser rico, pode ser pobre, tem muita gente que tem o sonho de
dançar balé, né? Sim. Que deve ter muita mulher de 20, 30, 40, 50 anos que tem sonho de dançar balé. Sim, até porque se você, igual você trouxe, pensar na história, quando você pensa em dança, é balé. É balé. Ó, eu me formei em 2013 na faculdade. O meu TCC, eu falava sobre a diferença, como eu fiz educação física, sobre a diferença de flexibilidade e força entre bailarinos de balé clássico e de hip hop. Que legal. Você não achava, eu não achava literatura para poder aprofundar o meu trabalho por conta disso, porque o que tinha era balé, hip hop, sabe? Então, assim, você olha que a dança... e é o que é mais difundido, né? É o que é mais conhecido, o que foi mais difundido por mídia, e aí vem histórico e tal, é o balé. Então, criança, você vai pensar, o que você quer fazer? Eu quero fazer balé, quero dançar. Balé. E aí, por exemplo, a gente tem já a turma de Hip Hop Kids, que é essa turma a partir de 3 anos, eu tenho tanto balé quanto hip hop. E aí a gente tem alunos... meninas, a gente tem meninas, a gente tem meninos, porque acaba tendo, né? E o hip hop, acho que para menino tem um pouco menos de preconceito do que balé. Menos, né? Tem essa sensação também. Beleza, vou fazer um hip hop menino, beleza, o balé, porque aí já começa do pai, às vezes não aceitar. Não aceita. Eles são terríveis, né? Não muda. E assim, você vê que é complicado, assim, mas ainda bem que ainda existem também esses locais que tem essas audições, que dá oportunidade, você acha cada talento escondido na periferia. Nossa, mas deve ter muita gente boa pra caramba mesmo, assim. Sim. Porque a gente... é isso que você falou no começo da nossa conversa. Matão é o bairro? Com todo respeito a Matão, mas, assim, é um lugar que, tipo assim, ninguém sabe onde é no Brasil. Assim como, sei lá, meu bairro, assim como é o seu bairro. É mais um bairro, eu quero dizer assim, mais um bairro do Brasil. Olha só o tanto de gente que sai de lá com, assim, força de vontade, talento e principalmente dedicação. E oportunidade. Porque se não tiver... E aí, só que aí você vê... assim, cada geração é uma geração, né? Você vai sentindo. Hoje, por mais que ainda tenha oportunidade, ainda você vê que hoje existe a falta do compromisso. Entendi. Sabe? E até dos pais, né? De incentivar. Porque eu falo assim, a gente, enquanto pai e mãe, a gente precisa oportunizar. Sim. Por exemplo, se a minha mãe não tivesse me dado a oportunidade, insistido, não, vamos fazer. Vai ter audição, vamos fazer. Porque ela realmente, se não fosse ela, eu não teria dançado até hoje. Eu não teria. Você simplesmente não faria, né? E aí você vê, tipo, já para vocês terem uma noção, a gente teve uma vez uma parceria com 2 escolas públicas da região da nossa escola de dança. Eu mexi com 560 crianças, somando as 2 escolas. E a gente fez uma audição. A gente foi nas escolas, a gente apresentou os adolescentes para eles se reconhecerem. E aí a gente entregou um bilhete para ir na agenda, tal, que ia ter audição. De 560 crianças, foram 10 inscrições e 3 participações. Nossa, caramba. Para bolsas de 50% a 100%. Caramba. Então você vê que é diferente. Eu, na minha época, eu fazia aula 2h30 da tarde. Hoje, a gente não consegue colocar aula 2h30 da tarde para adolescente. É mesmo? Porque as escolas, a maioria são período integral. Tudo foi mudando muito, né? Exato, mudou bastante. Hoje, na minha época, eu andei de ônibus desde 11 anos sozinha. Hoje, você vê, às vezes, 17 anos, a mãe indo buscar de ônibus, mesmo de ônibus, mas vai buscar na escola, porque não... Lógico que segurança... Não, claro. Não, mas mas na nossa época também, né? Tinha perigo e também tinha assim, perigo. Com certeza. Então, você vê isso, sabe? Já aconteceu de escola pública me chamar, vem dar uma aula aqui, 30 minutos no dia da volta às aulas, só para eles fazerem uma atividade para se aquecer. Tá bom. Cheguei, uma quadra, assim, umas 60, 80 adolescentes. Gente, vamos, vai ser uma aula de dança. Já começou assim. Mas é hip hop. Legal, pode vir. Ninguém levantou. Tem noção de 60 a 80? Ninguém levantar? Aí os diretores e tudo mais, vem, não sei o quê. Tá bom. Só para falar que estava ali, porque ficaram parados.
Aí era um pessoal dançando, o pessoal parado, eles se batendo, porque quem dançava tinha que se movimentar e batia quem ficava parado, e assim, ó. E aí, lógico, né, para todo mundo dançar, porque tem gente que gosta de música, tem gente que gosta de desenho e tudo mais, mas você vê que muitas vezes não tem... Aquela... Sabe, a predisponibilidade de fazer algo. E aí você vê muita gente que às vezes não tem oportunidade. Mas é uma geração assim que a gente precisa ficar muito de olho. Porque o acesso ao celular é muito fácil. É isso também. Isso, e eu acho que isso deve estar contando muito. Muito, por falta muito. de comprometimento com essa nossa incapacidade de focar. Sabe o que eu vejo, Gabriel? Que a pessoa tem que ter aquela vontade mesmo. Porque também. Eu vejo a Águida. Águida, um abração para você aí, tá? Ela falou assim, eu quero fazer balé, né? Mora lá na Vila Rica, a situação não é das melhores, né? Mas eu quero. A mãe falou, não, eu vou me matar se eu preciso, mas você vai fazer. Pôs ela lá na escola, não sei nem o nome da escola, nem nada, mas pôs. Estava vendo outro dia as apresentações dela, ela mandando a paixão que ela tem pela roupa, pelo cuidado, pelo cabelo. Hoje ela já está maior que eu até, né? Mas ela começou pequenininha. Sim. E eu vejo assim, o comprometimento dos pais também, né? Exato. E eu vejo hoje também uma coisa que você falou aí, eu acompanho muito, né? Porque eu trabalhei na igreja com um grupo de jovens e eu vejo que ali eles ficam tudo assim, parado. Aí você vira as costas, eles chegam em casa, aí eles querem fazer a dança que eles viram lá na escola. Entendeu? Aí eles vão buscar na TV para fazer ali. Porque aí, quando eles estão só com a galerinha deles, eles acham que daí aí eu não estou fazendo errado. Entendeu? Tem muito disso. Tem que cuidar desse emocional deles, de mostrar que eles não estão sendo julgados. E o medo de errar. Exato. Boa. Mas isso acontece muito dentro da sala de aula. É por isso que ele tem medo. Eu falo para elas assim, ó, porque sabe qual que é o pensamento dentro de uma sala de aula de muitos alunos? Que todo mundo está olhando para você e todo mundo está te julgando. Aí sabe o que eu faço para minhas alunas? Para quem que você olha enquanto você está fazendo aula? Para você e para mim no espelho. E você? Para você e para mim no espelho. Para você. Aí eu falei, tem alguém... Você olha a fulana? Não. Aí elas... Nossa, do lado também é assim... Sabe? Porque aí tira... Porque isso é o medo de errar. Medo de alguém falar. De julgar. Entendeu? Sim. Eu falo porque eu na academia. Eu estava fazendo e, assim, estava indo tudo bem. Para mim, eu estava o máximo. A professora, joia. Quando eu vi que a outra falou para mim, você errou o passo, pronto, acabou. Já não voltei mais. Eu falei, meu Deus, eu errei o passo. Então, eu não tinha prestado atenção nisso, que eu tinha errado um passo. Ela viu. Sim. Ela não estava fazendo... E depois, hoje, né, com a minha maturidade, eu falo, ela não estava fazendo a aula dela, né? Ela estava cuidando da minha. Então, é isso que eu ia falar. Se cada um, lógico que assim, não tem assim, por exemplo, você está numa aula, você viu que a pessoa está com dificuldade, às vezes você sabe, chegar e falar assim, eu acho que assim é mais fácil. Agora, você por quê? Errou, aí você fica assim. Você errou, tá, mas... Entendeu? Eu acho assim, a professora podia me chamar depois. A professora estava vendo e ela fez assim, mas tá tudo bem, eu estava na maior, tipo, vou embora, vou aprender. E aí quando... Sabe o travo, assim, você não melhor beber água. E é ruim, porque frutos, né? Então, você não tá. Sim, de repente, isso é horrível. De repente você tá até indo bem, mas se alguém falar assim... isso é horrível. Deu ruim, hein? Sim. Deu mesmo. Mas essa pessoa é infeliz, a verdade é essa. Então, exato. Essa pessoa é infeliz. Mas é isso que a gente quer deixar. Cuida da sua dança ou do seu trabalho. Exato. E para de ser... Exato, porque aí o mundo vai ser feliz. Gente feliz não incomoda. Não atrapalha. Eu falei isso até pra gente fazer o quê? Né? O nosso marketing tá ali fazendo pra mim. Tá acabando o momento, né? Conversa boa, acaba rápido, né? Só que assim, pra gente deixar claro, né? Pra todo mundo procurar a escola, procurar essa moça linda, essa Gabi linda aqui, porque todo mundo pode fazer. Sim. É claro, gente. Vai ter alguém que vai bater no teu ombro? Vai. Mas não desista, tá? Não, continue. Exato. Porque é assim... E olha que aqui não tem isso, né? Porque a minha não. Mas assim, a gente tem um ambiente muito acolhedor. Onde cada um tá ali para incentivar o outro e para ajudar. E não para ficar, colocando para baixo. Porque isso é ruim demais. Com certeza.
Vamos deixar ela se despedir. Vamos. Fala o endereço da escola novamente. Fala quais são os grupos, os horários dos grupos, enfim, entendeu? Que a matrícula está aberta. Para quem é sócio do sindicato tem algum desconto, entendeu? Aonde vai ser algum evento para a gente poder estar indo? O Gabriel vai, eu vou, a gente vai estar lá tirando foto contigo. Sim, isso aí. É isso. O meu convite é para que todo mundo, né, quem tem sente, né, a vontade. Dançar é muito bom, transforma vidas. Sem dúvida. Você vai levar a dança para a sua vida, não só como profissional, mas tudo que você aprende, a disciplina, o comprometimento. Como você disse, né, a escola conta com 12 modalidades. Então, a gente tem desde modalidades que fazem parte da cultura hip-hop, mas a gente também tem o jazz, tem o contemporâneo, a gente tem balé infantil, a gente tem aulas que são voltadas, vamos pensar assim, mais como uma aula para você se divertir, que é o funk, igual você disse. A gente tem o fit dance, que é uma aula de ritmos, que é comigo também. Legal. Então, a gente trabalha um pouco de tudo. A gente tem uma aula voltada para mulheres com mais de 30 anos, que trabalha, além de aprender a dançar, mas o resgate ou assim, essa parte de aflorar a sensualidade. Sim. Então, assim, é isso que você falou. Às vezes, você não gosta do balé, mas tem o hip-hop. Então, a gente tem várias modalidades para quem, né, quiser conhecer, se identificar. A gente tem desde o infantil até o adulto, iniciante, até avançado. Você falou de eventos, a gente tem um workshop esse final de semana com professores professores da casa, da escola, mas também a gente está trazendo professores de fora para trazer uma vivência para os alunos e para quem quiser conhecer. É o EO Class, então agora 29 e 30 de março, sábado e domingo. Meio do ano a gente tem uma mostra, né, que envolve os alunos. Que legal. Tem as competições que também agora a gente tem em abril, tem em junho, tem em julho. E aí, final de ano, tem a apresentação. Mas aí é só ficar de olho no nosso Instagram, sociais, que é YO, Centro Artístico. Meu Instagram é Gabi, com 2 As e Y, _IO. E é isso. Bora seguir e acompanhar nosso trabalho e dançar com a gente. Muito bom. Vamos lá, hein, pessoal? Obrigada. Vamos seguir, hein? Isso aí. Vocês, eu vou esperar lá para fazer uma aula experimental com a gente. Vou fazer. Mas imagina? Vamos levar a noiva para fazer. Olha! Bora montar. Eu vou fazer esses casamentos. Nos casamentos, gente. Eu quero casar todo mundo. Vou fazer o seu dele. Todo mundo casando. Bom, eu aqui despedindo. Conversa boa acaba rápido. Foi muito legal. Eu quero agradecer a IO, a você em especial, ao Clécio também. Fico muito feliz com tudo que você me disse, porque a sensação que me dá é que, sabe, quando você leva aprendizado, oportunidade... Cara, professor é isso, né, Marisa? Isso tudo de bom, né? É tudo de bom. E eu fico muito feliz mesmo com tudo que você me disse. Sabe a sensação que você aprendeu um pouquinho mais hoje? Fiquei muito feliz. Parabéns para vocês, tá? Sigam o Sinconed, sigam a IO, Centro Cultural. Centro Artístico, perdão. Centro Artístico. Sai do celular um pouco, vai fazer exercício, porque antes de mais seus filhos. Antes de tudo, música, dança é exercício físico. Você não precisa competir, mas você tá lá suando, baixando seu colesterol, que o meu tava alto, seu triglicérides, que o meu também tava alto, mas já tô fazendo exercício. Enfim. Relaxamente, faz tudo, tá tudo assim, de bom. Já vai treinando pro casamento. Ela gostou. Gostou. Eu vou casar, então eu vou fazer lá. Eu vou montar a valsa de vocês. Valsa, tá vendo, vou ter que jogar a minha mulher pra cima. Não derrube ela. Mas muito obrigado. Viu? Eu que agradeço, gente. Parabéns. Obrigada pela oportunidade. A bola é minha? José, bola totalmente sua. Tá bom. Eu te agradeço, viu, Gabi? Foi ótimo, aprendi muito. Fiquei aqui atenta a todos os detalhes. É muito bom. Tudo isso que você falou, pegar o pessoal lá da periferia, cuidar, isso, nossa, me dá... Nossa, você não faz ideia o quanto é gratificante ouvir isso, tá bom? Agradeço meu parceiro Gabriel, que vai casar, porque a gente vai fazer ele casar. O José tá com síndrome de... Como é que é? Qual que é o som do casamenteiro? Santo Antônio. Santo Antônio. Ela virou Santo Antônio. Mas se você quiser também, a gente deixa você casar também. Pode casar. Tá vendo?
Aí, Clécio. É brincadeiras, né? Para todo mundo sorrir. Você que está nos ouvindo também, pessoal. Tem criança, quer aprender, procure a escola, tá? Não precise ficar assustado. Ai, mas qual que é o valor? Ninguém falou o valor. Converse, pelo menos. Entre lá no Instagram, procure a escola, entre em contato, fala que você é porteiro do condomínio, zelador, e tem um filho, uma filha que quer aprender. Leve até lá. Porque, gente, não tem coisa melhor do que nossos filhos estar perto de professores inteligentes como essa moça aqui e o esposo. Tá bom? Isso. Eu esqueci o nome dele, por isso que eu não falei. É o Clécio. Tá bom? É que a gente está meio assim, meio engripadinha hoje, então está meio esquecidinha, tá? Mas com todo carinho, agradeço mesmo de coração você estar aqui com a gente, tá bom? Obrigada. Sendo nossa parceira, então, isso melhor aí. ainda, né? E vamos assim terminando o nosso programa. Um beijão a todos e solta a nossa música.